Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para a glória de Deus. A paz do Senhor Jesus para todos os irmãos e irmãs, onde quer que os irmãos se encontrem, receba aí, meu irmão, minha irmã, na tua vida, na tua casa e na tua família, a paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos que têm se inscrito neste canal, muito obrigado a todos. Louvado seja Deus. Você que ainda não é inscrito neste canal, convido você a que também se inscreva neste canal e sejam todos muito bem-vindos em nome do Senhor Jesus. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, para a glória de Deus. E Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas para Damasco, para as sinagogas, a fim de que, se encontrasse alguns daquela seita, que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu, e caindo em terra, ouviu a voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, louvado seja Deus, a quem tu persegues. Dura coisa te é dar coices contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? E disse-lhe o Senhor: Levanta-te, entra na cidade, e lá te será dito o que te convém fazer. Louvado seja Deus. E os homens que iam com ele pararam, espantados, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Louvado seja Deus. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém. E, guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão: Ananias. E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor: Levanta-te e vai à rua chamada Direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois ele, louvado seja Deus, pois eis que ele está orando. E numa visão viu ele que entrava um homem chamado Ananias, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Respondeu Ananias: Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui tem poder dos principais, dos sacerdotes, para prender a todos os que invocam o teu nome. Louvado seja Deus. Disse-lhe, porém, o Senhor: Vai, porque este é para mim um vaso escolhido, louvado seja Deus, para levar o meu nome diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e sejas cheio do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Louvado seja
Deus. Meu irmão, minha irmã, louvado seja Deus, Atos dos Apóstolos, capítulo 9, vai tratar-se da convenção de Saulo, né? Louvado seja Deus. Uma palavra bastante conhecida, né, dentre os irmãos, louvado seja Deus e as irmãs, né? Glórias a Deus. Veja, irmão, louvado seja Deus, quem era Saulo, louvado seja Deus, e o que ele também fazia com relação aos que invocavam o nome do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. Entenda, e Saulo, respirando ainda ameaças e mortes contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote, ou foi ao sumo sacerdote, isto é, Saulo, louvado seja Deus, né? E pediu, olha o que Paulo pede, ou olha o que Saulo pede, né? E pediu-lhe cartas para Damasco. Saulo pede ali carta para Damasco, para as sinagogas. Olha, ele quer carta para Damasco, para ir certamente nas sinagogas. Está aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, exaltado é o Senhor. A fim, olha, a fim de que se encontrasse alguns daquela seita, tá vendo? Que homens, que mulheres, os conduzisse presos a Jerusalém. Tá vendo? Louvado seja Deus. A fim de que se ele ali encontrasse alguns daquela seita, né? Ele levasse ou ele conduzisse, seja homem ou seja mulher, fosse homem ou fosse mulher, ele levasse preso a Jerusalém ou para Jerusalém. Essa certamente era a carta que ele, louvado seja Deus, pediu para levar com ele. Seria como se fosse uma autorização para que ele fizesse assim, né? Se encontrasse tanto os irmãos como também irmãs, não importava se eram homens, também não importava se eram mulheres que invocavam o nome do Senhor Jesus, né? A principal finalidade de Saulo com relação a esta carta era pegar esses irmãos, pegar essas irmãs, louvado seja Deus, né? E conduzir, levar preso para onde? Para Jerusalém. Veja só, glória a Deus. Mas como tudo tem o seu tempo determinado, louvado seja Deus, né? Vai chegar também a vez de quem dele, inclusive, certamente, claro que chegou a vez dele também. Louvado seja Deus. Ele jamais esperaria que o que iria acontecer ele no caminho acontecesse jamais. Mas aconteceu. Assim é você. Tem coisa que nós jamais, aleluia, imaginamos, né, que irá acontecer em nossas vidas. Mas como tudo tem o seu tempo determinado, louvado seja Deus, se certamente for da parte do Senhor aquilo que vai acontecer sobre a minha vida e sobre a tua vida, no tempo determinado por Deus, com certeza, também irá acontecer. Vamos continuar na palavra, para a glória de Deus. Exaltado seja o Senhor. Aleluia. E indo no caminho, quer dizer, isso é Saulo. E indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, ele ainda não havia chegado em Damasco, né? Ele ia ali no caminho e aconteceu o quê? Chegando perto de Damasco, louvado seja Deus, aleluia, subitamente, aleluia, o cercou um resplendor de luz do céu. Veja o que acontece com ele. Subitamente cercou um resplendor de luz do céu. Cerca ele. Aleluia. Está aqui, ó. E caindo em terra, olha só.
Olha o que agora está acontecendo com aquele que iria perseguir os cristãos e as cristãs também, a fim de que se encontrasse irmãos ou se encontrasse irmãs invocando o nome do Senhor, conduzisse preso para Jerusalém. E agora ele está indo no caminho. Antes que chegasse em Damasco, olha o que vai acontecer com esse homem. Escuta, indo no caminho, aconteceu que, chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. Cercou ele, e caindo em terra, isto foi Saulo, ouviu uma voz que lhe dizia, ele ouviu uma voz que lhe dizia, né? Louvado seja Deus, Saulo, Saulo. Aqui, ó. Por que me persegues? Olha só a voz que ele ouviu. Aleluia, fazendo a ele uma pergunta, certamente querendo saber dele por que ele estava perseguindo o Senhor. Qual era o motivo com que certamente ele estava levando ele a perseguir o Senhor? Por quê? Porque como ele estava, aleluia, perseguindo os cristãos, aos irmãos e às irmãs que invocavam o nome do Senhor Jesus, era ao próprio Senhor Jesus que ele estava perseguindo. E o Senhor dirige certamente esta voz a ele, perguntando para ele, ou dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Aqui, ó. E ele disse, quem és, Senhor? Viu, irmão? Viu, irmã? Que ele aqui já entra com a submissão ao senhorio de Cristo. E ele disse, quem és, Senhor? Isso foi Saulo. Quando esta voz foi dirigida a ele, dizendo para ele, Saulo, Saulo, por que é que me persegues? Então ele diz, quem és, Senhor? Quer dizer, submissão ao senhorio de Cristo. Aleluia, glória a Deus. Porque nós também devemos ser submissos ao senhorio do nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos que ser submissos ao Senhor também. Louvado seja Deus. Está aqui, ó. Santo Deus, quem és, Senhor? E disse o Senhor, eu sou Jesus. O Senhor Jesus disse certamente para Saulo, eu sou Jesus a quem tu persegues. Olha o que o Senhor disse para ele. Eu sou Jesus a quem tu persegues. Quando ele diz, quem és, Senhor? Aí o Senhor diz, eu sou Jesus a quem tu persegues. Está aqui, ó. Aleluia. Dura coisa te é dar coices contra os agrilhões. Ou dura coisa é para ti recalcitar contra os aguilhões. Estava ele perseguindo o Senhor. Porque para o Senhor dizer isso, o Senhor não estava mentindo, porque é impossível que Deus minta. Aqui, ó. Aleluia. E ele tremendo, isto é Saulo, e ele tremendo quando o Senhor disse, eu sou Jesus a quem tu persegues, e ele tremendo, né, e atônito, disse, Senhor, que queres que eu faça? Tá vendo? Mais uma submissão ao Senhor Jesus, ao senhorio do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Aleluia, ele disse, Senhor, tá aqui, ó, louvado seja Deus, santo é o Senhor, glória a Deus. Disse, Senhor, que queres que eu faça? Tá aqui, ó. Aleluia, glória a Deus, santo é o Senhor. E disse-lhe o Senhor, levanta-te. Ou seja, toma posição. Levanta-te, ó, e entra na cidade. E lá te será dito o que te convém fazer. Tá vendo? O Senhor mandou que ele levantasse e ele entrasse na cidade, e lá era dito a ele o que convinha ele fazer, ou seja, o que ele iria fazer. Tá aqui, ó.
E os homens que iam com ele, e os homens que estavam, louvado seja Deus, com Saulo, ou seja, e os homens que iam com ele, pararam espantados, tá aqui ó, ouvindo a voz, mas não vendo ninguém. Observa que os homens que iam com Saulo pararam espantados, ouviram a voz, ou ouvindo a voz, mas não viram a ninguém. Eles não viram, eles ouviram a voz, os homens que iam com Saulo. Louvado seja Deus, e espantado, pararam, né? Só que eles não viram ninguém. Porém, certamente a voz também eles ouviram. E eu, irmão, e eu, querido irmão e irmã, eu tenho ouvido a voz do Senhor? Você tem também aí ouvido a voz do Senhor? Louvado seja Deus. Esses homens que iam com Saulo, eles também ouviram a voz, porém eles não viram a ninguém. Glória a Deus. Está aqui, ó. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, está aqui, ó, não viu a ninguém, tá bom? E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco, levaram ele até Damasco. Isso aconteceu antes dele chegar lá em Damasco, isto ele estava no caminho. Louvado seja Deus, amém? Aleluia, ele cai prostrado certamente em terra. Louvado seja Deus, aleluia. Ele fica aqui, meus irmãos, como cego, ou cego mesmo. Louvado seja Deus. Veja que ele agora vai ser guiado, guiam ele até Damasco. Aqui está aqui, ó. Louvado seja Deus. E os homens que iam com ele pararam espantados, ouvindo a voz, mas não vendo a ninguém, não vendo ninguém. E Saulo levantou-se da terra e abrindo os olhos, né, não viu a ninguém. E guiando-o pela mão, o conduziram a Damasco. Entendeu? Ele abriu os olhos, porém não viu a ninguém, ficou como cego. Aleluia. Ele não viu também, como os homens que estavam com ele, ouvindo a voz, também não viram ninguém. E ele levanta da terra, abre os seus olhos, certamente não vê ninguém. Então ele estava como que cego. Louvado seja Deus mesmo, né? Santo Deus, ó. Santo é o Senhor, Rei da Glória. Santo Deus. E esteve 3 dias sem ver. Aqui, por exemplo. E esteve 3 dias sem ver. E não comeu, aqui, ó, nem bebeu. Agora imagina, aquele homem. Ele agora fica aqui 3 dias certamente lá em Damasco, né? Louvado seja Deus. Ele não come e ele também não bebe. Glória a Deus. Olha como então ele estava. Escute, Santo Deus. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias. Veja que lá em Damasco tinha um discípulo que tinha o nome de Ananias. Discípulo de quem? Discípulo do Senhor Jesus. Ou seja, certamente um seguidor do Senhor Jesus que estava lá em Damasco, né? Escute só. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, o qual o Senhor disse em visão. Olha o que o Senhor fala a Ananias em visão. Ananias, e ele respondeu, eis-me aqui, Senhor. Olha o que Ananias responde. O Senhor certamente fala a Ananias em visão. Ananias, e Ananias responde, eis-me aqui, Senhor. Ó, e disse-lhe o Senhor, isso é o Senhor dizendo para Ananias, aleluia, levanta-te e vai à rua chamada direita e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Olha só o que era que ali naquela casa Saulo estava fazendo. O Senhor Jesus certamente vendo, aleluia, que lá na casa onde Saulo estava, para onde ele foi levado, ele estava orando. E o Senhor fala para Ananias que ele está orando. O Senhor que mandou que Ananias levantasse e fosse até lá onde estava ali quem? Saulo. Aleluia. Escuta.
E disse-lhe o Senhor, levanta-te e vai à rua chamada direita, olha o nome da rua, e pergunta em casa de Judas, né, por um homem de Tarso, chamado Saulo, pois eis que ele está orando. O Senhor dizendo para Ananias, aleluia, glória a Deus. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Saulo recebe uma visão e na visão Saulo vê que entra um homem chamado Ananias, que era exatamente Ananias que o Senhor havia enviado ele lá, aleluia, para esta rua, para esta casa ali, aonde estava quem? Saulo orando. Numa visão Saulo vê Ananias vindo. Aqui, ó. E numa visão ele viu que entrava um homem chamado Ananias, ó, e punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. Saulo vê numa visão, né, que certamente via um homem chamado Ananias. E esse homem chamado Ananias colocava sobre Saulo as mãos, ou a mão, para que Saulo voltasse a ver, perdão, para que Saulo voltasse a ver, porque Saulo estava ali já há 3 dias certamente sem comer, sem beber e orando. Aleluia. Não podia ver, certamente estava como cego ou como que escamas sobre os seus olhos. E agora o Senhor manda, e ele, numa visão, ele vê que Ananias está vindo e que Ananias iria colocar suas mãos sobre ele e ele certamente iria passar o quê? A voltar a ver novamente. Escute, louvado seja Deus. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem. Ananias está falando com o Senhor, certamente naquela visão. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Olha o que Ananias fala para o Senhor. Escuta o que Ananias diz para o Senhor. E respondeu Ananias, Senhor, há muitos ouvi acerca deste homem, né? Acerca de Saulo. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? Ananias já tinha ouvido falar muito de Saulo, né? E a quantidade de maldade que Saulo tinha feito aos santos, aos servos do Senhor, lá em Jerusalém. Está aqui, ó. Louvado seja Deus. E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender, aleluia, a todos os que invocam o teu nome. Ananias disse para o Senhor que Paulo tinha ali poder dos principais dos sacerdotes para prender todos quantos invocavam o nome do Senhor. Olha só, então Paulo tinha esse poder. Isso é Ananias quem está dizendo para o Senhor Jesus. Aqui, ó, quer ver? Ó, e aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Tanto é que ele estava com a carta, né? Indo para Damasco, a fim de que se encontrasse, louvado seja Deus, irmãos ou irmãs lá, invocando o nome do Senhor, conduzisse preso a Jerusalém. Então ele tinha esse poder, ele tinha essa, você entendeu? E a Ananias está falando para o Senhor que ele tem isso, né? Aleluia. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. Olha o que o Senhor disse para Ananias, vai. Disse, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome, aleluia, glória a Deus, né? Diante dos gentios, dos reis e dos filhos de Israel. Quer dizer, Saulo foi um vaso escolhido, aleluia, para levar o nome do Senhor Jesus aos gentios, está aqui, é bem claro, ó, aleluia, santo Deus, certamente aos reis, ou dos reis e dos filhos de Israel, está aqui, ó. Disse-lhe, porém, o Senhor, vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, olha só, dos reis e dos filhos de Israel. Foi o Senhor quem falou certamente para Ananias, que Saulo era um vaso escolhido, que iria levar o nome do Senhor diante dos gentios, louvado seja dos reis e também diante dos filhos de Israel. Aqui, ó. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. Jesus dizendo para Ananias que certamente iria mostrar
para Saulo o quanto Saulo iria padecer por amor ao nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então Ananias foi, entrou na casa e, impondo-lhe as mãos, disse: Irmão Saulo, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornar-se a ver e seja cheio do Espírito Santo. Você está entendendo? Ele estava cego, o Senhor enviou ele, aleluia, o Senhor enviou Ananias para impor as mãos sobre ele, certamente para orar, e para, aleluia, para que ele voltasse a ver, e também para que ele fosse cheio do quê? Do Espírito Santo. E logo lhe caíram dos olhos, como que? Umas escamas, isto é, e logo caíram dos olhos de Saulo umas como que? Escamas. E recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado. Isto foi Saulo. Meu irmão, minha irmã, Deus abençoe a todos. Ficam todos na santa paz do Senhor Jesus. Obrigado a todos inscritos no canal. Amém? Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva também. Seja muito bem-vindo, em nome do Senhor. Deus abençoe os irmãos e as irmãs, onde quer que se encontre neste momento. Fica na santa paz do Senhor Jesus. Fica com esta palavra. Louvado seja Deus. Assim como Saulo foi um vaso escolhido para o Senhor, para levar o nome do Senhor. Aleluia. Louvado seja Deus diante dos gentios. Louvado seja Deus diante dos reis e diante dos filhos de Israel, né? Louvado seja Deus. Assim vocês também sejam um vaso do Senhor para levar pelo mundo afora aí as pessoas o nome santo do Senhor Jesus Cristo. Deus abençoe. Fica na santa paz do Senhor Jesus.